Helicóptero do Corpo de Bombeiros faz um pouso de emergência e se desmancha em Belém do Pará. O piloto do helicóptero, modelo Esquilo, notou um problema mecânico durante o voo e fez um pouso de emergência. Quando já estava no solo, a aeronave começou a vibrar e se despedaçar. 4 pessoas ficaram feridas. A aeronáutica abriu investigação sobre o acidente. A primeira escola técnica de esportes do país, em construção na zona norte de São Paulo, deverá ficar pronta no ano que vem. A escola vai preparar os alunos para trabalhar em clubes, academias, acampamentos e hotéis com atividades esportivas. Segundo o governador Geraldo Alckmin, a nova ETEC terá ainda um centro de convivência aberto à população. Temporal provoca estragos na zona oeste de São Paulo e faz a cidade entrar em estado de atenção. No bairro da Lapa, ruas foram inundadas e carros ficaram quase submersos. Parte da Avenida do Estado e ruas do bairro de Santa Cecília, no centro da capital, também sofreram alagamentos. Olha, começam aqui a surgir as primeiras informações sobre o caso do jet ski, a propriedade do jet ski, quem são as pessoas envolvidas do outro lado da família do menino. Informação sujeita à confirmação, mas é o seguinte, que o jet ski, a casa, pertenceria a José Cardoso, pré-candidato a prefeito de Suzano, pelo PSDB, e o garoto seria afilhado dele. E aqui também passa uma outra informação, tudo sujeito à confirmação, mas a gente está dando porque realmente está engrossando aqui o caldo dessas informações, que o nome dos pais do menino seriam Marciano Assis Cabral e a mãe Maria Adriana Tipoleta. Vamos adiante, quem sabe a gente consiga outras informações e aí mais confirmadas até o final da edição. Os gastos dos brasileiros no exterior ficaram próximos de 2 bilhões de dólares em janeiro deste ano. Foi o segundo maior volume da história, abaixo apenas de julho do ano passado. Segundo o Banco Central, os brasileiros gastaram em janeiro 1 bilhão 990 milhões de dólares em compras, hotéis, passagens e outras despesas fora do país. Isso representa um aumento de quase 12,5% em comparação com os valores de janeiro de 2011. Já os turistas estrangeiros deixaram no Brasil 661 milhões de dólares, o que representa um acréscimo de 10%. Durante todo o ano passado, os brasileiros gastaram 21 bilhões e 200 milhões de dólares no exterior, quase 30% a mais na comparação com 2010. Esses gastos no exterior, eles são indicativos, assim, indicativos de quê, na opinião de vocês? Claro que é dinheiro rolando, mas isso é uma questão nem sempre tem o cartão de crédito. Bom. Mas isso é uma questão muito interessante. Por exemplo, Celso Furtado, um economista brasileiro falecido há alguns anos atrás, insistia muito nessa tese de que quando o Brasil tinha alguma espécie de folga financeira, certo? A primeira coisa que crescia era o consumo conspícuo, ou seja, esse tipo de consumo da elite brasileira que sai do Brasil para comprar produtos de luxo, certo? E gasta as divisas brasileiras fora, né? Tanto que ele insistia na necessidade, por exemplo, de você criar várias faixas de dólar, como tinha, por exemplo, o dólar turismo, né? Para impedir um pouco esse tipo de situação, pelo menos para que o governo pudesse taxar melhor isso. Porque essa é uma questão muito interessante, está ancorado na história brasileira. Por exemplo, eu poderia lembrar para você aqui de uma ópera do Jacques Offenbach, que é uma ópera chamada Vida Parisiense, muito interessante. Todo brasileiro devia ver essa ópera, porque tem um brasileiro na ópera, né? A ópera que passa, é uma opereta, ela passa no Moulin Rouge, né? E num dado momento o brasileiro entra no Moulin Rouge e grita para todo mundo, não, eu pago tudo para todo mundo, né? Aí você pensa, bem, foi para aí que foi o dinheiro do café, né? Foi para lá, ou seja, foi para esse tipo de consumo. Então, existe uma tendência no interior, assim, do modus operandi, né, da elite brasileira de fazer esse tipo de gasto. Está no nosso DNA, é isso? Não, de fato, você não pode permitir que no momento que você começa a ter divisa, certo, que você gaste a divisa completamente fora para esse tipo de consumo. Agora, tem um outro ponto aí que você contando, eu fiquei pensando assim, que deve ter um traço do nosso comportamento, de achar que o que é lá de fora é melhor. Então, você vai gastar lá fora, você não gasta aqui. Não, tem uma questão... mais barato, mas assim... Pois é, mas tem uma questão que esse é um dado novo. Como é que se faz essa conta do que é mais barato? Porque você computa no mais barato a passagem de avião, o hotel, a alimentação, o seguro-saúde, o desperdício da mala, se ela for extraviada... De onde sai o cálculo? Estou me avisando aqui no ponto que se você for comprar um iPad, comprando o iPad mais a passagem, sai o mesmo preço que a gente comprar aqui. Tem esse dado que é um dado novo, que assim, a gente está num processo de extorsão, certo? Em vários setores, ou seja, por exemplo, você tem
você tem vários setores da economia onde os preços estão tão majorados e que não tem nada a ver com imposto, é simplesmente margem de lucro, certo? Que chega a ser muito mais vantajoso você começar a fazer essas compras fora, né? Então, esse é um dado novo. Agora, então, você só complexifica a questão, porque você já tem uma tendência. Esse comportamento, essa tendência. Isso é sociedade de consumo, né? Você deseja, você pode realizar a viagem amanhã, porque você tem a passagem que você pode pagar ainda aqui bem mais barata em 12 vezes, ou 13, ou 16, você tem o cartão de crédito que te ajuda a parcelar. Então, hoje o consumo ficou muito fácil. Parcelar ou né? te afundar, né? Mas o problema Mas é na cabeça dessas pessoas, você deseja, você consome, porque é muito rápido tudo, né? Mas o problema é você gastar divisas nacionais, quer dizer, foi uma coisa que foi produzida no Brasil para ficar sustentando a economia fora do Brasil. Entendi. Talvez seja a questão de explicar um pouco sobre poupança nas escolas, né? Sobre economia, a importância da poupança, da economia para o desenvolvimento, para o crescimento, porque agora chegou a hora da gente fazer poupança. Porque nós começamos a crescer, né? Ética protestante e espírito do capitalismo, como dizia o Max Weber. O parlamento grego aprovou hoje algumas leis exigidas dentro do pacote de ajuda financeira. A reforma do sistema de saúde foi um dos temas debatidos. Médicos, enfermeiras e agentes de saúde protestaram. Com cartazes que diziam: a saúde, bem-estar e necessidades especiais são responsabilidade exclusiva do governo, os agentes de saúde e médicos marcharam pelas ruas de Atenas. Na semana que vem, o parlamento deve aprovar os cortes do setor. A Grécia tem até o fim do mês para definir como economizar 3 bilhões de euros. Na Alemanha, a chanceler Angela Merkel elogiou o esforço e lamentou que o povo grego esteja pagando por um grupo que tem muito dinheiro no exterior. Hoje, um parlamentar grego, que não teve o nome divulgado, retirou 1 milhão de euros de um banco e transferiu para uma conta bancária em outro país. Puxa, fez bem? Desculpa, Estamos brincando aqui. Mas há uma ameaça da moeda, se eles saírem temporariamente da zona do euro, a moeda também vai desaparecer. Eles vão entrar com uma unidade de conta que vai substituir o euro. Então, provavelmente, quem tem economias, investimentos, aplicações em euro, está tentando tirar de lá para garantir que vai ficar em euro, né? Não, só quero lembrar o seguinte, 1 ano atrás eu tinha falado que nada disso ia dar certo, nenhuma dessas ajudas ia dar certo, que a Grécia ia simplesmente quebrar, certo? E dito e feito, quer dizer, todo mundo sabe, a Grécia vai quebrar. É uma questão simplesmente de saber quando, de acertar o dia. Certo? E, no entanto, o que acontece é você ter um país que hoje já não tem mais nenhuma soberania. É um país que não consegue, não tem mais nenhuma capacidade de decisão. Né? Não tem nenhuma soberania, não. Capacidade de decisão. Você viu o resultado? Não, mas o resultado da última reunião da Comunidade Europeia em relação à situação grega foi que a Grécia teve que passar simplesmente toda a coordenação da sua economia para a Comunidade Europeia. Eles já não coordenam mais nada. Absolutamente nada. Não, tem muita coisa que eles coordenam ainda. Agora, o que eles não coordenam é a distribuição desse dinheiro. Veja, chegou o limite. Não, só uma coisa, isso é uma coisa importante. Chegou o limite que... Chegou o limite Não, mas pensa uma coisa muito séria. Um ministro da Economia alemão sugeriu que as eleições fossem adiadas. Você está entendendo uma coisa dessa? Não, mas porque elas são assim em abril. Não, ele sugeriu que as eleições fossem adiadas para que eles pudessem fazer o acerto econômico. Agora, é um país também, tirando o povo, né, pondo o povo, assim que falseou os balancetes mas isso é uma coisa muito interessante. Quem falseou? Mas quem falseou? Está pagando preço. Não, mas quem falseou não foi só o país, foi o país e as agências de notação que agora fazem todo esse escarcéu. Eles foram ajudados pela Standard Poor's, foram ajudados pela Fitch, foram ajudados pelo Goldman Sachs. Quer dizer, ou seja, todo mundo sabia que os dados eram maquiados. A questão é a seguinte, que essa ajuda não vai resolver o problema da dívida. Né? Ela simplesmente vai reduzir. Hoje eles devem 160% do PIB. Com esse dinheiro que vai entrar, esses 130 milhões de euros, eles vão reduzir de 160 para 120 até 2020. Então, é realmente um band-aid numa perna gangrenada. Mas é necessário. Mas posso só dizer uma coisa, assim, para o telespectador ter uma ideia do tamanho do problema. Quando o Brasil quebrou em 2000... Não, tudo bem, mas quando o Brasil quebrou em 2000, a gente pediu 40 bilhões. E era o maior empréstimo que a gente tinha pedido na história. Eles têm 130 e não vão conseguir sequer organizar a economia. Não, está longe de organizar. A seguir, USP lidera ranking da formação de doutores e o gol perdido que virou assunto até na imprensa internacional.